Olá, caros alunos. Continuando nosso estudo sobre a ótica geométrica, o tema da aula de hoje é lentes esféricas, tá certo? E vamos estudar os tipos de lentes, a formação das imagens pelas lentes, tá bom? Primeiramente, precisamos conhecer o que é uma lente, identificar uma lente, né? Então, uma lente é qualquer corpo transparente, uma vez que a luz tem que sofrer refração, tem que atravessar esse corpo. Ele é limitado por duas superfícies, porém, pelo menos uma dessas superfícies deve ser curva. Ou seja, nós temos um corpo com uma superfície plana e outra superfície curva, isto é uma lente. Também, um corpo com duas superfícies curvas, isto constitui uma lente. Mas se tivermos um corpo com duas superfícies planas, isto não é uma lente, mesmo que ele seja transparente, tá bom? Então, lente, qualquer corpo transparente, com duas superfícies, com pelo menos uma delas curva, tá certo? Aplicações da lente, você já conhece, né? Nós temos aqui os óculos, que utiliza lentes para correção dos defeitos de visão, e uma lupa, a famosa lupa, que é muito utilizada para aumentar o tamanho das imagens do objeto e, portanto, conseguimos ver mais detalhes desse objeto, tá certo? Existem dois tipos de lentes. Nós podemos classificar as lentes em dois tipos. O primeiro é o que nós chamamos de lentes convergentes. Elas convergem ou desviam os raios de luz para um único ponto. E este ponto é justamente o foco da lente. Portanto, os raios de luz que atravessam a lente são direcionados, são concentrados no foco. Por isso o nome lentes convergentes. Contrariamente, nós temos agora as lentes divergentes. Elas divergem ou espalham os raios de luz. Então, quando a luz atravessa uma lente divergente, esses raios de luz eles são espalhados, eles divergem na lente divergente, tá certo? Então, são esses dois tipos de lentes que nós temos que serão objetos dos nossos estudos. As lentes convergentes, que concentram a luz no foco, e as lentes divergentes, que espalham os raios de luz que a atravessam, tá certo? As lentes divergentes também podem ser classificadas quanto ao seu formato. Então, nós temos alguns formatos para as lentes convergentes. O primeiro deles é esse formato aqui. Nós podemos observar que as duas superfícies da lente são superfícies curvas, tá certo? Então, esse tipo de lente aqui ela é chamada de uma lente biconvexa, tá certo? Então, o nome dessa lente, duas superfícies curvas, é chamada de lente biconvexa. Lembrando do estudo dos espelhos, um espelho convexo é aquele que a luz reflete na superfície externa. Então, como a superfície voltada para o observador é uma superfície convexa, as duas superfícies da lente ela é chamada de biconvexa, tá certo? O outro formato de lente convergente que nós temos é aquele que possui uma superfície plana e uma superfície curva, só que essa superfície curva para o observador é convexa. Portanto, essa é uma lente plano-convexa, tá bom? E o terceiro tipo é aquela que possui uma superfície côncava para o observador e outra superfície convexa, tendo também duas superfícies curvas, sendo uma côncava e a outra convexa. Essa é uma lente côncavo-convexa. Então, esses três formatos de lente constituem os tipos de lentes que nós chamamos de convergente, tá certo? O que é que esses formatos fazem com a luz? Concentram a luz lá no foco. Um detalhe importante para você perceber nessa imagem aqui, uma forma de nós identificarmos uma lente convergente, olhando para o formato, é que, olha só, as três lentes têm o centro mais largo, tá certo? Pode observar, enquanto as suas extremidades são mais finas. Então, isso constitui uma forma de nós identificarmos uma lente convergente. Elas têm o meio mais largo e suas bordas são mais finas. E o nome de cada uma dessas lentes termina com a palavra convexa. Então, sempre que a lente tem o meio mais largo do que suas extremidades e o nome termina com a palavra convexa, isso constitui uma lente convergente. É uma forma de nós identificarmos as lentes convergentes, tá bom? As lentes divergentes também podem ser classificadas em três tipos, baseado no formato delas. Então vamos lá. Aqui nós temos uma lente
que para o observador essa é uma superfície côncava e aqui também outra superfície côncava. Portanto, é uma lente que possui duas superfícies curvas côncavas. Portanto, nós chamamos essa lente de bicôncava, tá certo? O segundo formato é aquele que temos uma superfície côncava para o observador e outra superfície plana. Portanto, este é um tipo de lente conhecido como plano côncava. E o terceiro formato é aquele no qual nós temos uma superfície côncava para o observador e uma superfície convexa para o observador. Logo, é uma superfície convexo-côncavo, ou melhor, uma lente convexo-côncava. Portanto, esses são os três formatos de lentes que nós temos que divergem os raios de luz, que penetram, que atravessam essa lente, ou seja, espalham os raios de luz, tá bom? Então, de forma semelhante como nós observamos para as lentes convergentes, observe agora que o centro de uma lente divergente é mais estreito, enquanto suas bordas são mais largas, tá certo? Então, isso é uma forma da gente identificar uma lente divergente a partir do formato, da geometria dessas lentes. Logo, as lentes divergentes possuem o meio mais estreitos e as bordas mais largas. E observe que a denominação de cada uma termina com a palavra côncava, ok? Então, toda lente cujas extremidades são mais largas e o meio mais fino e termina com a palavra côncavo em sua denominação, constitui uma lente divergente, ok? Para melhor observarmos o comportamento óptico das lentes convergentes e divergentes, vamos observar o seguinte experimento. Temos aqui um dispositivo capaz de emitir dois raios de luz paralelos, tá certo? Como você pode observar na imagem. Então, vamos colocar na presença desses raios de luz uma lente convergente e, em seguida, uma lente divergente para observarmos o comportamento dos raios de luz. Aqui, nós temos uma lente convergente, é uma lente biconvexa, tá certo? E aí, vamos ligar os raios de luz. Observe que eles chegam paralelos a lente e ao atravessarem a lente, ao refratarem da lente, eles são desviados em direção a um único ponto, que é o foco da lente. Portanto, as lentes convergentes concentram a luz em um único ponto, que representa o foco. Aqui nós temos agora uma lente divergente, é uma lente bicôncava, e ao ligarmos os raios de luz, observe novamente que eles chegam paralelos e ao atravessarem a lente, ao refratarem da lente, eles são desviados, afastando-se, ou seja, divergindo. Portanto, as lentes divergentes espalham os raios de luz, tá bom? Agora, vamos a uma observação importante com respeito ao comportamento óptico das lentes. Nós vimos que as lentes que têm as extremidades largas e o meio estreito são lentes divergentes. As lentes que possuem as extremidades finas e o meio largo são lentes convergentes. Porém, como são lentes feitas de materiais transparentes, elas têm um índice de refração. Além disso, o meio material onde essas lentes estão imersas também tem um índice de refração. A gente costuma usar as lentes no ar. O ar tem um índice de refração igual a 1. Ou a gente também pode usar lentes na água. Porém, o índice de refração da água é 1,33, é diferente. Portanto, quando o meio material onde a lente se encontra muda, o comportamento óptico da lente também pode mudar, tá bom? Então, olha só, a convergência ou divergência de uma lente depende de dois fatores. Quais são os fatores? O índice de refração da própria lente e o índice de refração do meio onde a lente está imersa. O que é que vai acontecer? Vamos lá, preste bastante atenção. Esta é uma lente biconvexa. Nós vimos agora há pouco que ela é uma lente convergente. É uma lente que tem as extremidades finas e o meio largo, termina com a palavra convexa, é uma lente convergente. Porém, esse comportamento de uma lente convergente depende do meio onde essa lente está imersa, porque vai depender do índice de refração tanto da lente quanto do meio onde a lente é colocada. Então, imagine a seguinte situação. O índice de refração, você lembra que nós utilizamos a letra N para representar o índice de refração. Considere que o índice de refração da lente é maior do que o do meio, como é o caso que acontece no ar. Como o índice de refração do ar é o menor que existe, é igual a 1, e as lentes são feitas de materiais que têm índice de refração maior do que 1, então
o índice de refração da lente é maior do que o do meio. O que aqui significa? Que o comportamento desta lente será de uma lente convergente. Como nós usamos as lentes geralmente no ar, na maior parte dos casos no ar, e o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do ar, uma lente biconvexa ela terá um comportamento de uma lente convergente. Então, essa é a condição para que nós possamos classificar uma lente como convergente. Seu índice de refração, o índice de refração da própria lente, tem que ser maior que o índice de refração do meio onde a lente está imersa. Tá certo? No caso, mais uma vez comparando, uma lente de vidro que tem índice de refração 1,5, imersa no ar, cujo índice de refração do ar é 1. Então, o índice de refração da lente 1,5, vamos colocar aqui só por reforçar, né? 1,5 é o índice de refração da lente. E o índice de refração do ar é 1. Então, você observa que a lente tem um índice de refração maior do que o do meio. Ela tem um comportamento convergente. Agora, o que acontece se nós colocarmos essa lente que tem índice de refração 1,5 em um meio que tem um índice de refração maior do que 1,5? Então, neste caso, a lente terá um índice de refração menor do que o do meio. Então, vamos lá, olha só. A lente continua com índice de refração 1,5. Vamos colocar ela agora no meio, cujo índice de refração é 1,8, vamos supor. Agora o meio tem um índice de refração maior do que o da lente. Isso implica que o comportamento óptico dessa lente será modificado. E agora ela terá um comportamento de uma lente divergente. Tá certo? Então, isto é muito importante. Quando o índice de refração da lente é maior do que o do meio, uma lente que nós classificamos como convergente terá comportamento convergente. Tá bom? Mas uma lente que tem índice de refração menor do que o do meio, comparativo com o ar, esta lente terá um comportamento divergente. Tá ok? Assim como, se nós utilizássemos aqui uma lente bicôncava, a lente bicôncava, se ela tiver um índice de refração maior do que o do meio, ela será divergente. Mas se o índice de refração dessa lente for menor do que o do meio, ela terá um comportamento convergente, tá certo? Então, fique atento a isto. O comportamento óptico da lente depende do índice de refração da lente e do índice de refração do meio. Estas condições devem ser satisfeitas, tá ok? Agora, vamos conhecer os elementos geométricos das lentes esféricas. Eu vou utilizar como exemplo aqui a lente biconvexa. Porém, todo o tratamento que eu vou fazer para este tipo de lente é idêntico para os outros tipos, outros formatos de lentes, tanto as convergentes quanto as lentes divergentes. Então, para iniciar, nós temos aqui que, primeiramente, levar em consideração o sentido da luz. Então, vamos considerar que a luz se propaga aqui, ó, da sua esquerda para a direita, tá bom? Como a lente é constituída por duas superfícies, então, a face da lente, a superfície da lente que está voltada para a luz, é o que nós chamamos de face 1. Então, essa aqui, ó, é a primeira face da lente. E a face oposta é o que nós chamamos de face 2. Ok? Traçamos uma reta que passa exatamente pela região central da lente, cortando a lente exatamente no meio. Esse eixo aqui, essa reta, é o que nós chamamos de eixo principal da lente. Tá bom? Como a lente ela é constituída a partir de uma esfera, já que cada superfície da lente constitui uma superfície esférica, então essas lentes, a lente em si, ela possui um centro representando o centro dessa superfície esférica. Então, da face 1 nós temos o centro C1 e na face 2 temos o centro C2. Então, a superfície esférica da face 1 é essa daqui, ó, essa superfície esférica. Portanto, C1 é o centro dessa superfície, a face 1. C2 é o centro da superfície esférica da face 2. Então, C2 aqui, tá bom? Então, C1 e C2 são o centro de curvatura da lente. Como elas fazem parte de uma esfera, e toda esfera, como acabamos de ver, tem um centro, a distância do centro até a superfície de cada uma das faces é o que nós chamamos de raio. Então, a distância entre o centro da face 1 e a superfície da face 1 é o raio
corresponde à superfície esférica, R1. Assim como a distância de C2, centro da superfície 2, até a face 2, nós chamamos de R2. Também são os raios dessa superfície. Portanto, R1 e R2 são os raios de curvatura da lente. Tá bom? Essa região aqui da superfície da face 1, que é cortada pelo eixo da lente, seria este ponto, é o que nós chamamos de vértice da lente, chamado de V1 para a face 1, e temos o outro vértice, V2, para a face 2. Portanto, V1 e V2 são os vértices dessa lente. Os focos da lente ficam localizados entre os vértices e o centro, em qualquer lugar entre o vértice e o centro. Então, nós temos aqui o foco da superfície 1, uma vez que a superfície 1 seria esta superfície aqui. Está aqui o foco da superfície 1. Identicamente, nós temos o foco da superfície 2. Tá certo? O detalhe aqui é que a superfície da lente, uma vez que ela possui duas faces, como você pode observar, ela possui dois focos, dois raios, dois centros. Ok? Um outro ponto importante que vale relembrar aqui é que no caso dos espelhos esféricos, o foco do espelho esférico ficava localizado exatamente na metade do raio. Mas isto só é válido para os espelhos esféricos. No caso da lente, o foco fica localizado sempre em uma região entre o vórtice e o centro de curvatura. Tá bom? Então é neste ponto aqui que os raios de luz que atravessam a lente são desviados para o foco da lente. Tá bom? Então, F1 e F2 são os focos das lentes. Estes são os elementos geométricos de uma lente esférica. Ok? O último tópico da aula de hoje são as condições de estigmatismo para as lentes esféricas. Esta condição corresponde a um sistema óptico em que os raios luminosos originados no mesmo ponto convergem para um único ponto focal. Ou seja, para cada ponto dos qual os raios de luz emanam, existe um único ponto focal na lente. Então, se a lente tiver mais de um ponto focal, isso produz uma imagem sem nitidez, uma imagem que, vamos dizer assim, borrada, sem nitidez, tá bom? Então, a imagem nítida é o que nós chamamos de imagem estigmática, tá bom? Então, a primeira condição aqui é que as lentes devem ser delgadas, ou seja, devem ter espessura desprezível em relação às distâncias e abscissas consideradas, ou seja, a palavra delgada significa fina. Então, quanto mais estreita, quanto mais fina a lente, melhor é a imagem formada por essa lente, tá certo? A segunda condição é que os raios que incidem na lente devem ser paraxiais. O que significa raios paraxiais? São aqueles que incidem na lente com pequena inclinação comparado com o eixo principal, em relação ao eixo principal. Então, para que a lente forme imagens com o máximo de nitidez possível, sem deformação, elas devem obedecer a essas condições. As lentes devem ser delgadas, ou seja, finas, e os raios incidentes devem ser paraxiais, ou seja, pequena inclinação. Então, só por uma questão de comparação aqui, vamos considerar essa lente biconvexa e essa outra lente biconvexa. Qual das duas obedece a essas condições de estigmatismo? Como você pode ver, a primeira lente ela é mais fina do que a segunda, certo? Então, essa primeira lente ela consegue formar imagens mais nítidas dos objetos, enquanto a segunda lente, por ser mais grossa, para cada ponto do qual os raios de luz emanam, ela possui vários pontos focais, o que produz uma imagem borrada, sem nitidez, tá certo? Então, esta foi a aula de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.